One Piece, basicamente um anime que se resume a mistérios. Inúmeros mistérios que ainda não foram resolvidos, que a gente espera que sejam respondidos no decorrer da obra, estão em aberto há muito e muito tempo. A gente tem diversos mistérios, desde os maiores até os menores. E um desses mistérios é um mistério muito esquecido pela comunidade em geral. Enquanto todo mundo tá se focando em Chapéu de Palha Gigante, em cadê o último Road Poneglyph, o caralho, as pessoas esquecem de um arco muito importante para a obra. O arco de Jaya. Sim, realmente, esse arco é um pouco mais monótono que os outros. Eu entendo que muita gente não goste tanto assim, mas é um arco que apresenta muitas coisas interessantes, como por exemplo, é a primeira vez que a gente vê o Barba Negra e a suposição de que ele seria mais de uma pessoa. Além disso, a gente tem todo aquele papo com o Bellamy, aonde ele diz que a Era dos Sonhos acabou e que One Piece, a Cidade Dourada e a Cidade Esmeralda são todas mentiras, falácias. One Piece a gente sabe que é real, o próprio Barba Branca confirmou. A Cidade Dourada, no caso Shandora, o Luffy visitou, ou seja, é real. Então isso leva a crer que a tal Cidade Esmeralda também seja. Bom, eu tô fazendo esse vídeo aqui muito inspirado por causa de um comentário de um dos meus vídeos, aonde um amigo aí sugeriu esse tema. E eu achei muito interessante, então façam mesmo aí se quiserem que eu fale alguma coisa, porque às vezes eu fico sem ideia também. Para começo de conversa, vamos avaliar a fala do Bellamy. Shandora, a Cidade Dourada, quando o Luffy chega até ela existe realmente, mas ela está em ruínas, né? O Enel extraiu todo o ouro dela pra, fazer aquele plano maluco de ir pra Lua. One Piece, muito provavelmente One Piece é um tesouro que talvez mude ou não fique exatamente igual ao decorrer do tempo. Talvez o tesouro que o Roger viu seja diferente que o Luffy verá quando ele se tornar o Rei dos Piratas. Afinal, tem toda aquela parada do Roger dizer que chegou cedo e tudo mais, então isso pode ser relacionado. O que leva a crer que a Cidade Esmeralda também seguiria o mesmo padrão, que ela realmente existiu, mas que agora está um pouco diferente. E a Cidade Esmeralda, canonicamente na série, só existe essa citação. É a única vez que ela é falada e mencionada, simples assim. A gente não tem mais nenhuma informação sobre ela, nem o que supor sobre ela. Então é isso, tchau. Obrigado por ver o vídeo. Peguei vocês, enganei vocês. Esse mistério da Cidade Esmeralda ficou no escuro por um bom tempo, até que ocorreu um certo evento recentemente na obra. A aparição da ilha de God Valley, uma ilha onde ocorreu um dos maiores eventos da história de One Piece, onde Monkey D. Garp, o herói da marinha, Goldie Roger, contra os temíveis piratas Rocks. Eles batalharam em prol de proteger os dragões celestiais que estavam naquela ilha, ou seja, um evento totalmente louco que a gente só pode realmente ver para entender o que aconteceu lá. E bom, o que Cidade Esmeralda tem a ver com God Valley? Seguinte, a gente sabe que o Oda adora colocar referências na sua obra. Majoritariamente são referências à cultura japonesa, como por exemplo a gente tem com os almirantes, seguindo o conto de Momotaro, e a parada também dele colocar atores japoneses lendários como inspiração para os almirantes, por exemplo. Mas a gente vê também isso como, por exemplo, com o Enel, que é uma referência direta ao Eminem. E o que a gente pode relacionar com God Valley, com o que a gente tem na nossa cultura, é a Cidade Esmeralda do Mágico de Oz. E se você perceber bem, a composição da Cidade Esmeralda do Mágico de Oz é bem parecida com God Valley. É claro que, God Valley parece uma ilha normal, meio selvagem até, sem que ela seja realmente feita de esmeralda. Mas eu vou tentar explicar um pouco isso. Bom, a gente sabe que o evento de God Valley aconteceu há 38 anos atrás e envolveu todo aquele embate que eu já mencionei. Além também de que foi aí que o Shanks foi pego pelo Roger e pelo Rayleigh ainda quando bebê dentro de um baú de tesouro. E depois de todo esse evento, a ilha foi apagada de sua existência.
o que a gente pode supor que foi a mesma coisa que o Im fez com Lulusia no mangá. Pelo menos é isso que dá a entender. Então realmente, talvez Cidade Esmeralda não seja o lugar que dê mais para visitar. Mas lembra do que eu disse da fala do Bellamy. Todas as falácias, lendas urbanas que ele falou, como Shandor, One Piece, tudo isso já está meio que diferente do que era a lenda. Shandor, a Cidade Dourada, estava em ruínas quando Luffy chega lá. E talvez God Valley, a Cidade Esmeralda, tem uma grande relação com isso também. O porquê de dragões celestiais estarem reunidos dentro de uma ilha e ser exatamente o alvo do Rox de Shebeck, que era um cara que quebrava tabus e declarava guerra contra o governo mundial. Ele sabia que essa ilha era uma ilha frequentada por dragões celestiais, pelo que tudo indica. Talvez ela seja uma espécie de arquipélago de Sabaody do passado, porque a gente vê que no arquipélago de Sabaody os dragões celestiais descem lá para comprar seus escravos na casa de leilões humanas, né? Parece ser algo normal. E talvez God Valley seria basicamente a mesma coisa, ou por exemplo um resort dos dragões celestiais no Mar Azul, enfim. Afinal o nome é bem sugestivo, né? God Valley, Vale dos Deuses. E talvez essa imagem que a gente vê de God Valley, ela parecendo uma ilha selvagem, pode denotar que ela também foi explorada, assim como aconteceu em Shandora com o seu ouro. Talvez os Tenryubitos extraíram todas as esmeraldas de lá pra ter pra eles ali, né? Pra prazer próprio, você sabe como esses caras são. Bom, mas até eu acho que é um pouco básico, né? É só uma teoria e acabou. Mas tem algo que pode fazer com que ela fique um pouco mais crível. Pelo menos eu vou tentar. Estudando essa teoria e vendo qual que é a base disso tudo e tudo mais, sempre me faltava algo para realmente agarrar, para eu falar, não, realmente God Valley é a Cidade Esmeralda. Mas, reparando em algumas coisas, eu percebi uma coisa bem interessante. Se a gente perceber, quando os Tenryubitos são apresentados, né, quando foi a criação deles, eles são apresentados com aquela silhueta com roupas bem normais, né, mantos brancos, com aqueles adornos, e tudo mais. Se a gente seguir cronologicamente, temos o passado do Doflamingo, onde a família dele voluntariamente sai da Terra Sagrada. E aí, nesse momento, a gente já vê Tenryubitos com roupas um pouco diferentes do que tinha visto lá naquela silhueta do passado. Nesse momento aí, o evento de God Valley já tinha acontecido e, teoricamente, a ilha já tinha sido apagada. Mas, no flashback do Fischer Tiger e da Boa Hancock, onde eles estão aprisionados lá na Terra Sagrada como escravos, a gente consegue ver que a silhueta dos Tenryubitos agora já é aquela que a gente conhece, deles adornados com aquelas espécies de joias e tudo mais. Depois disso, o Don Quixote Mjosgard visita a Ilha dos Homens Peixe, onde ele vai lá para fazer acontecer, ele é atacado e Otohime salva ele, e nesse momento ele também estava com essas roupas super adornadas e cheias de joias, como a gente também já conhece. Bom, depois disso a gente tem toda a aparição deles lá em Sabaody, né, o San Carlos e tudo mais, também com essa roupa característica. Mas agora fica interessante, porque quando a gente vai pro Reverie e o Don Quixote Mjosgard acerta o Charles, impedindo que ele escravize a Shirahoshi, a gente vê que a roupa dele é completamente nua dessas joias. É aquele manto branco totalmente normal, sem nenhum tipo de joia preciosa, adorno, que nem eles usavam antes, que nem ele usava antes. E talvez por agora ele ser uma pessoa mais humanizada, que teve a sua redenção por causa da morte da rainha Otohime, e ele viu que, os dragões celestiais são uns merdas, talvez ele se envergonhe de usar essas joias que seriam de um lugar que foi explorado pelos Tenryubitos, God Valley. Então talvez esse seja um negócio interessante para explicar que todos esses adornos e joias preciosas de hoje em dia, das roupas de Tenryubitos, venham da Cidade Esmeralda, da Cidade das Riquezas, pelo menos que dá a entender, né? Então, como tem muita pouca coisa, até mesmo para teorizar, afinal só tem uma citação e eu estou relacionando com o Mágico de Oz e o caralho, é muito difícil a gente aumentar mais a teoria e não ficar um negócio descabido. Que calor do caralho! Bom, se gostou do vídeo, deixe um curtida, se inscreva, compartilhe com seus amiguinhos. E é isso, rapaziada. Valeu, muito obrigado. E mandem sugestões aí, já, que eu não sou de ferro também. Tchau, tchau!